Agora são 10h18, o Congresso Nacional aprovou o projeto da Lei Orçamentária para 2024, que prevê despesas de 5,5 trilhões de reais. A maior parte é para o refinanciamento da dívida pública. O texto mantém a meta de déficit zero fiscal, conforme propôs a equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A matéria agora vai à sanção presidencial. E quem fala com a gente no Jornal da Manhã de hoje sobre esse assunto é o economista Rodrigo Simões. Tudo bom, Rodrigo? Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Paula. É um prazer estar aqui com a audiência da Jovem Pan. A gente falou hoje aqui no Jornal da Manhã, a gente estava comentando sobre isso já, eu, Rafael Colombo, Felipe Monteiro, que o Haddad deve anunciar medidas até a próxima terça-feira para buscar esse tão esperado déficit zero. É uma promessa que deve ser cumprida para o ano de 2024? Paula, eu acredito que não será cumprida, tá? Porque tá muito arriscada essa promessa, né? Tá muito, como se diz, arrojada. Até mesmo quando você pega a última atualização do Boletim Focus, o que a gente vê de resultado primário? A gente vê ali 0,8. 0,8, a gente está falando de quase 100 bilhões. Né, de déficit para o ano que vem, e o governo está querendo achar que vai conseguir fazer um déficit zero. É muito difícil isso, tá? Você pega ali o valor das emendas, né, mais de 50 bilhões, que é o que tirou de fato do orçamento, não tem como você zerar esse déficit, né? Então, assim, e ainda que eles falam, né, não, mas se fechar negativo ali 28 bilhões, a gente considera como meta batida. Infelizmente, o orçamento no Brasil não é uma pauta levada a sério, né? Então, assim, são anos após anos. Esse problema de consolidação e preparação de orçamento, não é à toa que a gente sempre caminha, né, ano após ano, para um aumento da dívida pública, tá? Rodrigo, o Banco Central tem reduzido a taxa básica de juros, né, 0,5 ponto percentual por reunião, prometeu ou anunciou que deve persistir pelo menos nas próximas 2 reuniões, com a mesma redução de mais 0,5 ponto percentual. A gente estava falando agora um pouquinho sobre o nosso orçamento e boa parte dele serve para pagar a dívida, serviço da dívida, fazer a dívida girar. A redução da taxa de juros, se for consistente, auxilia nesse aspecto também, Rodrigo? Rafael, auxilia, tá? Só que o que acontece? Provavelmente esse 0,5% que serão cortados nas próximas reuniões, ele vai levar, esse caminho vai ser pelo menos até o meio do ano que vem, primeiro semestre, vamos assim dizer. É que tudo indica a agenda do banco e até mesmo os documentos, os relatórios apontando, né? Claro, vai ajudar. Só que a gente também tem uma situação fiscal no país que ela não é muito adequada para o nosso porte econômico. Então, você vai ver muita ala do governo falando assim, não, endividamento é qualidade, endividamento gasto não tem problema. Só que a questão é o seguinte, países como o nosso, que é em desenvolvimento, a gente já tem um problema de rating, de credibilidade. Ainda que essas agências, né, estejam subindo, eu acho isso ótimo, bom para o país, mas a gente precisa ainda fazer outras reformas, né, do tipo reformas administrativas, buscar ali uma melhor produtividade do trabalhador brasileiro, para que a economia consiga crescer. E esse percentual de dívida do Brasil, que comparado aos países emergentes, está muito alto. Então, esse tipo de ação que o governo precisa tomar e não sempre essas ações de curto prazo, Rafael, que faz com que o Brasil ele seja sempre um eterno voo de galinha. O Brasil, ele é assim, sempre foi assim, e a gente não vê muita no horizonte as coisas mudarem, tá? Então, por isso que a gente olha para esse orçamento, olha para algumas atitudes do governo, é sempre ali pensando na próxima eleição, são sempre ações de curto prazo e nunca uma ação, né, de longo prazo. Por exemplo, uma agenda de país, de fato. Vamos chamar o Felipe Monteiro também para participar dessa nossa roda de conversa aí. Felipe, sua pergunta. Bom dia, Rodrigo. Prazer estar contigo aqui nessa manhã, véspera de Natal. Quando você pega o número da economia do Brasil, você vê, por exemplo, que está melhorando, né? Está tendo crescimento econômico mais de 3%, a inflação reduziu perto de 4%, a taxa de juros está diminuindo. Mas quando você vê, por exemplo, a arrecadação do Brasil vem diminuindo, né?
Por que o Brasil cresce, a inflação diminui e a arrecadação do governo reduz também? Tem alguma explicação para isso? Você tocou num ponto que é bem técnico, viu, Felipe? É um prazer que também tá aqui com você. O Brasil, ele cresce, né? Cresce, a inflação, ela vem diminuindo. Isso também tem um grande efeito da taxa de juros que puxa o consumo para baixo. E a arrecadação, ela também diminui, por quê? Porque você tem muitos sistemas de subsídios, tá? E você também ainda tem uma boa parcela de informalidade, que é onde o governo está tentando buscar. Aí você fala assim, poxa, informalidade sempre teve. Sim, sempre teve. Só que você tem muitos setores que ainda não são tributados ali 100% na sua essência, como, por exemplo, são as casas de apostas, né? Entre outros, tá? O que acontece? É por isso, né, que o Ministério da Fazenda está cada vez mais querendo apertar o cerco, né, e também rever as desonerações, porque isso faz com que a receita do governo caia. E voltando a falar ali do déficit zero, para poder alcançar essa cifra aí, né, realmente falar, não, zeramos o orçamento, não devemos nada esse ano de 2024, eu não vejo ali outro caminho a não ser um aumento de impostos, tá? Não sei o que vem por aí, mas o mercado já precifica que vem um déficit grande aí, tá? E, Rodrigo, como que a gente terminou esse ano de 2023 na sua avaliação? A gente viu esse ano inteiro Roberto Campos Neto com o presidente Lula em muitos embates aí, mais o Fernando Haddad no meio dessa jogada toda. O ano terminou bem, né? Conversamos sobre isso ontem também. Eles estão mais alinhados, digamos assim. Isso vai fazer com que a economia ande mais para frente no ano que vem, tenha mais progresso? Essa união deles faz a diferença? Olha, o Roberto Campos, ele foi um herói de segurar a onda, né, como a gente diz, né, sobre todos esses ataques, essas pressões. Ele não cedeu ali a questão política. E você pode até observar que, no entanto, com a indicação do Gabriel Galípolo para o Banco Central, você vê que não houve mais burburinho. O Gabriel, ele entrou ali na mesa de operações, ele entrou ali no comando junto do Banco Central e ele viu que a roda ali, ela gira num timing diferente do político. O grande problema hoje que nós temos no Brasil é que o político, quando ele fala, ele está muito distante do time econômico. Esse é o problema. E a população, ela não tem, a população do Brasil, ela não tem muito conhecimento da economia, do orçamento. Então, assim, faz-se muitas promessas, só que se esquece que a estrutura econômica do Brasil ela é muito complexa, fora o sistema, né, que não funciona a favor. Insegurança jurídica, carga tributária elevada, um ambiente de negócio que não é favorável, tá? Então, quando você vê os governos no Brasil com um cunho ali, né, com uma fala muito mais populista, isso aqui é das causas do nosso atraso como país, nosso atraso econômico, e a gente sempre, né, sempre é esse voo, né, cresce, cai. Acho que 2023 foi bom, o agronegócio puxou, tá, puxou o crescimento do PIB, mas para o ano que vem a gente não vai ter isso, tá, o ano que vem está ali entre 1,5 e 1,7 o crescimento do país, mas o que falta, e o que nenhum governo, tá, então você pega ali, do Fernando Henrique para cá, nenhum governo, até hoje, conseguiu construir uma agenda de desenvolvimento econômico para o país. De falar para a população, olha, aqui nós temos um plano dos próximos 20 anos, 30 anos. Não. Vamos fazer ali pequenos remédios, né, conta-gotas, só para a gente poder garantir a reeleição. Essa que é a verdade. Mas o país vem fazendo ao longo de um período importante algumas reformas estruturantes que eram muito cobradas, né? Se a gente olhar um pouquinho para trás aí, além de chamadas reformas microeconômicas, passaram previdenciária, trabalhista, agora tributária, ou seja, tem um trabalho estruturante aí sendo feito através de governos, né? Independentemente de quem seja o presidente da República. Claro, podiam ser reformas melhores, mas também não dá para ser sempre nota 100, né? Não sei o que você acha, Rodrigo. Rafael, o que você falou, você tem total razão, tá? E até o que eu exponho na sala de aula para poder explicar para os alunos, né?
os alunos falam assim, professor, meus pais falavam que o Brasil há 20 anos, 30 anos ia ser o país do futuro, né? Mas esse Brasil nunca chega. Então é até mesmo muito difícil de explicar essa situação que esse sistema econômico e político do Brasil. O que você falou, você tem super razão nisso, e realmente as reformas, elas foram fundamentais, não foram as ideais. Tá? Mas elas foram a que nós tivemos da melhor maneira possível, e essas reformas, elas sempre vão vir, elas são feitas, mas no futuro sempre precisa de um remendo. Você teve a reforma previdenciária, legal. Daqui a pouco, daqui 10 anos, você vai ter que ter outra. Vai ter que ter outra. Eu estava agora no INSS, fui acompanhar um cliente numa perícia, e aí o que aconteceu? Eu conversando com o próprio responsável do INSS, ele tem 59 anos de idade, 41 anos de CLT e não está apto para aposentar. Então, quando você vê, você vê que realmente a Previdência ela vai vir para mais uma reforma no futuro. Então, você vê também muitos outros casos. Esse sistema tributário, essa proposta da reforma tributária, ótimo, foi o melhor que nós conseguimos. Vai vir correções, né? De 2027 a 2033, virão outras correções. Eu também aqui não posso ser tão pessimista assim, eu acho que a gente tem que comemorar esses nossos quick wins, né, esses pequenos ganhos, mas a gente espera um plano, sabe, um plano maior, assim, realmente uma agenda de desenvolvimento, né? Não sei quando é que vai vir, e realmente Brasil é Brasil, é difícil de explicar, viu? E fora que debates como esse, né, Rodrigo, relacionados à reforma tributária, parece que a gente nunca ouviu falar sobre esse tema na vida, assim. Parece que a gente nunca debateu sobre esse assunto, parece que a gente se conformou muitos anos com o sistema tributário aqui do Brasil. Agora esse assunto entra em pauta e a gente... Opa, temos uma reforma tributária, temos um sistema tributário errado que precisava ser mudado, enfim, colocou em pauta esse assunto pra gente. Felipe Monteiro faz a próxima pergunta agora. Rodrigo, você tocou num ponto que eu acho muito importante, não é? A gente não tem uma agenda econômica no Brasil, a gente não tem um projeto de desenvolvimento nacional, a gente não tem um projeto econômico, né? A gente vê esse governo fala só em déficit fiscal zero, o tempo inteiro, déficit fiscal zero, né? No meu entendimento, né, um país de desenvolvimento tem que buscar, primeiro, crescimento econômico, segundo, redução da desigualdade. E quando você pega, por exemplo, os países do mundo todo, Itália, França, Estados Unidos, todos têm déficit fiscal. Você não acha que essa luta para o déficit fiscal zero é uma luta periférica, desimportante? A gente deveria focar realmente no projeto de desenvolvimento nacional, que não tem? Felipe, você tocou num ponto que é importantíssimo. Eu até separei um número para poder mostrar para você. Eu peguei aqui os dados do ano de 2022, porque 2023 desse orçamento a gente não tem. Olha só. Ainda que todos os países tenham déficit zero, não tenham déficit, né, porque faz parte ali você fazer um endividamento, isso é uma coisa. A outra coisa, numa agenda de desenvolvimento econômico, olha só, em 2023, de todo o orçamento, né, 43% foi para dívida pública, tá? Aí você tem aqui, ó, educação, 3% na educação. Tá? 3% na educação. Você teve mais gastos de Bolsa Família e assistência social do que educação. Ou seja, a raiz do negócio ela está invertida. Tá? Porque quando você tem uma agenda de desenvolvimento, você passa a gastar menos com auxílio e passa a gastar mais com a qualidade da educação. Isso é um ponto aqui que dá para você poder observar. E quando você olha outros dados, por exemplo, saúde, abaixo de assistência social, ou seja, pessoas sem saúde, uma população sem saúde não consegue trabalhar bem. Então você vê que esse orçamento nosso, ele tem um problema de alocação de recursos, de gastos, tá? Não é de hoje que se discute isso, você tá corretíssimo na sua fala, nós temos um problema de alocação e qualidade. É que o fato eu como sou também um profissional que orienta orçamentos empresariais, o nosso representante político, muitos deles, eles não têm a experiência sobre como alocar orçamentos, a não ser quando é ali de uma forma que vai conquistar mais votos, vai conquistar mais apoio, é muito difícil. Você pega aqui, ó, do orçamento de 5,5 trilhões, se você pegar juros da dívida, Seguridade Social, você tem 55%.
não tem como sobrar dinheiro, sabe? Então, assim, e ali você tira recurso do Minha Casa Minha Vida, tira recurso do PAC para poder levar para o fundão eleitoral, que era de 900 milhões, o original, agora para 5, sendo que na última eleição foi 2 bilhões e agora querem, né, para 5 bilhões. Então, assim, realmente são temas que a gente tem condições aqui de discutir, a audiência aqui da Jovem Pan também, mas a grande parte da população não tem. Eu mesmo, quando tenho o tema aqui de gestão pública em sala de aula, vocês não sabem como é difícil me explicar, porque a população que vem, principalmente os alunos que vêm do ensino médio, eles acreditam que o governo tem uma grande máquina de imprimir dinheiro e que todas as soluções basta o governo querer fazer, mas não imaginam, né, que não existe almoço grátis, que para você poder fazer uma ação através dos impostos, é porque alguém paga esse imposto. Então, realmente é isso, sabe, Felipe? É um tema excelente aí que você tocou, que é desenvolvimento econômico. Realmente, Rodrigo Simões, debates importantes aqui no Jornal da Manhã de hoje. A gente agradece e muito a sua participação aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Um Feliz Natal para você, um feliz 2024 e volte mais vezes. Paula, muito obrigado. Obrigado pela participação. Rafael também, Felipe. E é sempre um prazer estar aqui na Jovem Pan. Eu também desejo aí boas festas e um Feliz Natal a todos. Muito obrigado.